Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa aula. Particularmente é uma das coisas que eu mais gosto, falar sobre a Bíblia e sobre as traduções bíblicas. Espero que seja proveitoso para todos. E ao término, como prometido, haverá um presente para todos os presentes. Certo? Então você vai ter que ficar até o final. Tudo bem? Vamos dar início com uma oração e depois nós vamos direto para o assunto. Pai amado, te damos graças por mais um dia, mais uma semana que se inicia. E nós estamos dedicando a primeira parte dela para nos assentarmos ao redor da Tua Palavra e ouvirmos o que o Senhor tem a dizer. Que seja uma manhã produtiva, uma manhã de reflexão, de edificação, de encorajamento ao nosso coração. E pedimos, Deus, pelo restante do dia, que possamos fazer todas as coisas com a consciência de quem o Senhor é, do que o Senhor fez na nossa vida e tem feito, e a consciência do que o Senhor espera de nós. Cuida de cada um aqui, seja o momento de trazer diante do Senhor todas as nossas ansiedades, preocupações, angústias, alegrias, e colocar diante do Senhor tudo, vir como estamos, para encontrarmos graça e encorajamento na reunião dos crentes, por meio da Tua Palavra, da ação do Teu Espírito. Pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco nesse dia, em especial nesses próximos minutos. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 19. Salmo de número 19. Achamos? Assim diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? O salmista está louvando as luzes que recebe da parte de Deus. A primeira, a luz do sol que ilumina a criação e mostra que há um Criador. Depois, a luz da palavra que revela quem Deus é para ele. E terceiro lugar, essa mesma palavra que ilumina dentro dele mesmo. E ele pode perceber aquilo que está em oculto, que ninguém mais vê e que nem ele sabia que estava lá. Eu quero que você imagine como seria a sua vida sem o Salmo 19.
Agora eu quero que você imagine como seria a sua vida sem esse livro que você está segurando agora. Imagine-se sem a palavra de Deus. Consegue imaginar? Pois é, o pessoal que está chegando pode sentar. Há um artigo de um representante da Missão Além. Missão Além é aquela missão que a missionária Sheila trabalhou por muitos anos. Eu acho que até hoje ainda, mesmo depois de casada, continua servindo. Além é responsável por levar a tradução da Bíblia para línguas onde não há ainda. E isso vai de países desenvolvidos até aldeias indígenas. E um missionário da Além, relatando sobre as traduções bíblicas, ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês uma parte do artigo, depois eu posso mandar para vocês. Ele diz assim, hoje mais de 180 milhões de pessoas, usando 1.879 línguas faladas e 284 línguas de sinais, não tem nem ao menos um versículo traduzido em sua língua materna. 180 milhões de pessoas não tem um versículo bíblico traduzido na sua língua. E pelo menos 1,5 bilhão de pessoas não tem a Bíblia completa disponível na sua primeira língua. 1,5 bilhão de pessoas não tem uma Bíblia como você tem inteira, né, traduzida. O número de línguas que ainda precisam iniciar tradução é de 1.636. 1.636 dialetos em que é necessário se iniciar um trabalho de tradução. Enquanto isso, as escrituras foram traduzidas em mais de 3.350 idiomas. Mais de 700 milhões têm o Novo Testamento, outros têm porções, ou pelo menos algum nível de tradução ou trabalho preparatório iniciado. E existe uma tradução ativa ou em desenvolvimento linguístico, conhecidos ocorrendo em 2.658 línguas em mais de 170 países. São muitos números, mas o que pesa nessas informações é o número de pessoas que sequer têm um versículo bíblico na sua língua materna. Então, destes, quer dizer que nunca ouviram falar de Deus ou da palavra de Deus? Não significa isso. Podem estar ouvindo de outros que estão traduzindo, missionários estão traduzindo, enquanto pregam para as pessoas. Mas imagine o privilégio, e é isso que eu quero destacar, o privilégio que nós temos de, no celular, termos inúmeras versões e podermos escolher que tradução de Bíblia nós vamos ler. Há pessoas que não têm sequer uma. E no contexto brasileiro, a gente pensa que isso é só lá longe, né? Mas nessa artigo ele continua dizendo, no Brasil existem 257 etnias indígenas, que compõem mais de 600 mil pessoas, e apenas 4 etnias, das 257, apenas 4 etnias possuem a Bíblia completa traduzida na sua língua. Só 4 de 257. Temos organizações missionárias trabalhando arduamente para alcançá-las, mas ainda existe um vasto campo que necessita de trabalhadores. Ou seja, é um ministério muito importante, o Ministério de Traduções Bíblicas, apesar de que parece que não é trabalho missionário, né? Então, poxa, a pessoa fica o dia inteiro sentada na frente do computador. O trabalho que está sendo feito é para que pessoas possam um dia ler a Bíblia na sua própria língua. Foi algo que aconteceu conosco, de certa maneira, há muito tempo atrás, quando a primeira Bíblia chegou aqui no Brasil, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou pontuar sobre as traduções bíblicas de uma maneira mais prática, tá? Então, eu não vou entrar em questões conceituais ou questões técnicas de tradução do hebraico ou do grego, sobre manuscritos, nada disso. Eu quero trazer para nós o resultado final desse trabalho. Então, o que eu vou apresentar nesse primeiro momento? Um breve panorama das principais Bíblias. Eu não trouxe todas as Bíblias, as principais traduções que nós temos no português, a sua data de tradução, e depois mostrar para vocês qual é a utilidade de cada versão. Então, não é o propósito meu nessa manhã crucificar uma versão em detrimento de outra. É claro que no final da manhã, no segundo período, eu vou apresentar para vocês qual é a minha preferência e a preferência do presbitério, e qual nós estamos, a partir de hoje, lançando como a versão oficial do púlpito, né? Então, que nós vamos usar nas aulas, nas pregações e tal. Mas, e vamos dar os motivos
do porquê isso. Mas isso não significa que as outras são ruins. Não, cada uma tem a sua utilidade e você vai descobrir isso. Talvez para você vai ser muito útil, porque você vai olhar e falar, nossa, essa Bíblia, eu gosto muito dela, mas percebi que para acompanhar na pregação, ela não é tão útil. Vai ser mais útil para a minha devocional, vai ser mais útil para o meu evangelismo, enfim. Então, estamos aqui para defender todas, agradecer a Deus por todas que temos, mas também para mostrar uma que vamos utilizar. E o presente tem a ver com isso também, tá bom? Tudo bem? Estamos juntos? Então nós vamos até o primeiro intervalo aí, até o primeiro sinal, trabalhando sobre as traduções bíblicas e no segundo momento sobre aquela que nós vamos usar aqui. Se você tiver alguma pergunta durante a fala, você só levanta a mão que a gente vai conversando aí, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre traduções de Bíblia é que o primeiro trabalho que os tradutores terão ao pegar os textos originais, os textos, a Bíblia foi escrita, o seu Antigo Testamento na sua maior parte na língua hebraica, um hebraico diferente do que se fala hoje lá em Israel, e em partes em aramaico, que também não se fala mais. Então são duas línguas, entre aspas, mortas, línguas que não se falam mais. O Novo Testamento foi escrito em grego. Um grego que também é diferente do grego da Grécia. É um grego antigo, chamado grego koiné, que era como se fosse o português do povão. E era o grego do povão, e foi escrito assim. Então nós temos o Antigo Testamento, na sua maior parte, em hebraico, uma língua que não se fala mais, e o Novo Testamento em grego, uma língua que também não se fala mais. O trabalho dos tradutores é olhar para os manuscritos, as primeiras cópias, as que foram preservadas, e traduzir isso para uma língua, a língua que eles estão traduzindo, que é a língua portuguesa no caso aqui. Nenhuma língua tem correlação imediata, né? Aqueles que estão ou já têm alguma familiaridade com inglês sabem disso, né? Tem frases em inglês que não fazem sentido em português e tem frases em português que não fazem sentido em inglês, né? Então, você pode pegar essa bolsa para mim, por favor? E aí você diz, como não? Né? Como não? Você está negando. Mas para o português a gente entende sim, é um sim. Mas para a pessoa que fala uma outra língua é difícil entender isso, né? Há várias expressões que são difíceis você traduzir literalmente. Então você tem que traduzir de uma maneira aproximada, em que o sentido da expressão original, pelo menos, seja preservado, né, e transmitido. Então, para traduzir a Bíblia, os tradutores eles sempre têm duas escolhas. São dois estilos de tradução. O primeiro estilo é um estilo mais formal e o segundo estilo é um estilo mais dinâmico. Tá? Então, equivalência formal e equivalência dinâmica. Pode parecer um pouco técnico aqui, mas vai fazer todo sentido quando nós começarmos a classificar as versões. Tá? E aí, eu quero que você observe aí qual que é a versão que você está usando e você identifique lá no quadro. Eu acho que nós vamos contemplar todas as versões aqui presentes. Tá? Então, vou começar pela formal. A equivalência formal, ela significa o seguinte: é o tipo de tradução que vai ser mais literal. Em outras palavras, vai ser dedicada mais aos textos originais. Então, é a tradução que vai tentar ao máximo manter a estrutura do texto hebraico, a estrutura do texto grego, não muito preocupado com adaptação aos leitores originais, aos leitores contemporâneos, que é a língua portuguesa. Isso quer dizer que vai ficar uma leitura difícil? Não, mas vai exigir mais do leitor para compreender, porque eles estão tentando ser o mais próximos possível do texto original. Quais são as vantagens de versões assim? A estrutura, então, muitas vezes a estrutura do autor é preservada, como ele estava pensando e ele colocou os tópicos dos assuntos. Normalmente as versões mais formais, elas preservam essa estrutura. Você tem a utilização de termos mais difíceis de ler, mas que expressam mais o significado dos termos originais dos autores. Muitas vezes é aquele tipo de Bíblia que você tem que pegar um dicionário para entender. Porque tem palavra que a gente não usa mais. Por quê? Porque aquela palavra, ela é uma tentativa de traduzir uma palavra que estava no original, mas a gente não usa tanto.
Então, é esse tipo de Bíblia. Há mais vantagem, a linha de pensamento do autor é mais preservada. Então, você consegue perceber como o autor estava construindo os seus argumentos. A Bíblia formal, ela tem essas vantagens. Porém, ela tem desvantagens. As desvantagens são, primeiramente, uma dificuldade de compreensão. Então, para um país como o nosso, em que a maior parte até das pessoas que se formam num grau superior tem uma leitura simplesmente superficial de português, então não consegue interpretar texto mais profundamente, principalmente com o advento das tecnologias, né, das redes sociais, aí não consegue nem escrever direito, né, tudo com KD, VC, até risada já não é mais RS, RS, RS ou KKK, né? É só, tem um adolescente que me manda só um S. Eu tenho que entender que ele está dando risada, com um S que ele me manda. Então, a gente já tem dificuldade na nossa língua por vários motivos, desde a instrução, desde a pré-escola, e nós temos dificuldade de falar o português, de ler o português, de escrever o português. Então, se você se enquadra nessa categoria de instrução, você vai perceber que essas versões, elas barram a sua compreensão. Você olha para elas e fala, não consigo entender a Bíblia. Não é que você não consegue entender a Bíblia, você não consegue entender aquela tradução. Porque o português dela é muito complexo, é muito difícil. Uma outra desvantagem é a falta de fluência. E quando eu falo fluência, eu estou me referindo a uma leitura que você faz, como nós temos feito, por exemplo, aos domingos à noite, no início do culto, em que nós lemos um trecho inteiro da palavra. Então, a fluência é aquilo que permite com que você entenda o texto, sem ter muita quebra, muita parada, palavras que você fica olhando assim, mas não, é difícil, parece trava-língua, né? Então, essas versões, elas são mais travadas nesse sentido. É mais difícil de ler elas em público, é mais difícil de ler elas numa sequência. Você precisa ficar parando toda hora. Não entendi, preciso voltar aqui. Então, você tem dificuldade de fluência. E você tem, em muitos casos, uma linguagem desatualizada. Aqui não é culpa das versões, tá? Por quê? Nós vamos ver que há uma versão que está corrente no nosso meio evangélico, que é de 2 séculos atrás, que nem foi escrita no português do Brasil, foi escrita no português de Portugal, mas chegou aqui com os colonizadores e acabou ficando, e caiu no gosto de muitos crentes do passado, e até hoje se mantém, se publica. É uma linguagem totalmente desatualizada, não se fala mais daquela maneira, mas nós temos a versão. Por quê? Porque os que leem gostam dela porque tem esse apego, essa familiaridade, esse saudosismo, né? Na minha época eu li essa versão. Então, assim, não é culpa da versão, ela foi feita para a sua época, mas nós preservamos ela porque gostamos dela, e aí ela fica aqui e a gente olha e fala, isso aí está desatualizado, né? Essa linguagem não se fala mais hoje, mas não é culpa da versão, é porque nós continuamos comprando e as editoras continuam publicando, né? Então, muitas vezes, as versões mais formais, elas são mais desatualizadas. Por quê? Porque elas vão ficando mais no passado, no português mais antigo, e ainda assim ficam aí no colo das pessoas. Eu vou confidencializar algo que é do pregador, né? Quando você vai pregar, quando eu vou pregar, ou durante a semana no meu estudo, eu tenho diante de mim, claro, isso agora no computador, não mais em livro físico, mas eu tenho diante de mim pelo menos 4 ou 5 traduções bíblicas. Por quê? Primeiro, para que eu possa ver como aquele texto foi traduzido em outras versões, mas principalmente porque eu sei que no público aqui nós vamos ter várias versões diferentes. Então eu preciso saber o que você está lendo na sua Bíblia, quando eu estiver lendo na minha. É uma dificuldade maior. Então, por isso que a gente está dando essa aula, e vocês vão entender o propósito no final. Mas é comum, se eu perguntar aqui, daqui a pouco a gente vai ver as versões, e eu vou pedir para você levantar a mão, qual é a versão que você está usando aí. Nós vamos ver o quanto os textos estão diferentes. E muitas vezes, não é que é ruim ter várias versões diferentes. Não, não é. Isso eu já falei, é bom. O problema é que muitas vezes o texto que está sendo lido pelo pastor é diferente do teu. E aí você se perde, você não sabe onde está. E aí você fica, mas o meu texto está dizendo outra coisa. E ali isso se torna uma barreira na comunicação, né? O pregador foi embora, ele continua explicando o texto na versão dele, só que você está numa versão diferente. O que a gente pode fazer? Vou dar a solução na segunda parte, tá? Não estou dizendo que você vai ter que acabar com a sua versão, não usar mais ela, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas
eu vou propor uma solução no nosso segundo momento. Ficou clara a questão das versões mais formais? Aqui é estilo de tradução. Eu vou já explicar quais são elas, tá? Tudo bem? Estamos juntos? Ok. O segundo tipo de tradução... tem a utilidade. Olha, faltou isso aqui. Tem a utilidade as versões formais, tá? Para que elas servem mais? E os próprios editores dizem isso. Primeiro, essas Bíblias servem muito para um estudo mais profundo da passagem. Então, se você quer, como elas são mais próximas do original, então se você quer tentar, mesmo não conhecendo hebraico ou grego, se você quer chegar o mais próximo possível da estrutura de pensamento dos autores originais, esse tipo de Bíblia vai te ajudar muito. Então você vai conseguir se aprofundar no estudo desse texto, com base nessas versões. E preparo de aulas ou pregações, vai te dar uma segurança maior. Será que eu entendi a estrutura do texto mesmo? Será que eu entendi qual que é a palavra principal dessa passagem? Essas versões vão te ajudar mais nessa questão. Tá? Agora, elas vão ser um belo de um problema para você se você não tem um português tão polido, tão profundo, e se você quer fazer devocional com essas versões. Esse é um dos motivos, como eu disse, muitas pessoas ao lerem a Bíblia dizem, eu não entendo nada, eu desisti de ler a Bíblia. Por quê? Porque foi justamente numa versão que não era para fazer devocional. Ela não foi escrita para isso. Devocional, estou querendo me referir àquela leitura que você faz em casa, naquele momento de manhã, ou à tarde, ou à noite, junto com a sua família. Esse tipo de Bíblia não é recomendado para isso. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia e acha que é porque não dá para entender, comece com a mudança de versão. Porque talvez essa tradução não era para isso. Vamos agora então para a equivalência dinâmica, que é a segunda maneira de se traduzir, que é completamente oposto. O que significa a equivalência dinâmica? Significa uma tradução mais fluente. Lembra que eu falei sobre a fluência na leitura? Você lê, não tem tanta parada, não tem tanto solavanco, tanto tropeço, não tem palavras que travam você, aqueles trava-línguas, até de nomes, né? Aquelas listas de genealogia. Você não sente que está travando, o negócio flui. E é mais acessível aos leitores atuais. Então, essas versões, essas traduções, elas são mais sensíveis com a linguagem geral da população. Então, não são tão rígidas com o que foi escrito originalmente, mas tentam trazer aquilo, traduzir de uma maneira que fique mais fácil de compreender para o leitor atual, para a nossa geração. Claro, tentando preservar o sentido original. Então, é um baita de um desafio também. É um desafio ser formal e ainda assim ser relevante, e é um desafio ser dinâmico e ainda assim ser fiel ao original. Então, não tem caminho fácil, sempre vai ser um caminho difícil para o tradutor. Não sei se você já orou alguma vez agradecendo a Deus pelos tradutores de Bíblias. Normalmente eles estão indicados na primeira página aí, quem traduziu, quem revisou. Ora uma vez ou outra por essas pessoas, porque se não fosse eles, meus irmãos, primeiro, o pastor teria um trabalho infinito de toda semana ter que traduzir o texto para a nossa língua. E segundo, nós não leríamos a Bíblia durante a nossa vida no dia a dia. Né? Então, tradutores, por mais que sejam muitas vezes esquecidos, eles são muito importantes. Louvado seja Deus por eles. Quais são as vantagens do estilo dinâmico de tradução? Bom, a linguagem é mais atual. Então, eles vão estar mais próximos daquilo que se fala na nossa geração. É mais fácil de compreender, você não vai ter tanta necessidade de ter um dicionário ao seu lado. As palavras vão ser mais claras. E, como eu disse, há uma fluência na leitura. É muito mais difícil ter um tropeço na leitura, você vai conseguir ler aquilo lá de uma maneira sequencial. Mas tem desvantagens também. Quais são as desvantagens das versões mais dinâmicas? Elas podem comprometer a transmissão do pensamento original do autor. Muitas vezes isso acontece numa tradução, nós vamos ver isso no final desse momento aqui, a comparação das traduções, e você vai ver que o sentido nas mais formais é preservado em várias versões, mas nas dinâmicas, para que a leitura fique mais fácil, você perde muito do significado do que o texto queria dizer. Então você corre o risco de comprometer a transmissão do pensamento
original do autor. Você pode cair numa simplificação de termos ou ideias profundas. Então é aquela coisa, fica muito no raso e você não se aprofunda, e o texto era profundo. Há a possibilidade de diminuir esses termos ou ideias. Então uma expressão que é importante para o autor, por exemplo, estou pensando nas cartas de Paulo, uma palavra como justificação, que as traduções mais formais não mudaram, manteram justificação. As mais dinâmicas tentaram traduzir essa palavra para outras coisas. E assim, ela acaba explicando uma parte do que significa justificação, mas se perde muitos outros detalhes, que são importantes. Então você pode perder ou diminuir o significado de termos ou ideias profundos. E assim, se você ler a Bíblia numa linguagem dinâmica, a maior parte da sua vida, você, no final da sua jornada, vai ter um conhecimento mais raso da mensagem bíblica. Por quê? Porque essas traduções ficam no mais raso, o terreno mais raso, eles não se aprofundam. Então, se você só conhece a Bíblia por essas traduções, o seu conhecimento bíblico também será raso. Termos como justificação, que eu disse aqui, você nunca vai se aprofundar neles, porque a sua versão sequer usa essa palavra. Já estou adiantando aqui, a nova tradução da linguagem de hoje, na linguagem de hoje, ela não tem o termo justificação. Ela traduz isso de outra maneira. Tem a sua utilidade essa Bíblia, mas se você só lê ela, você nunca vai se familiarizar com o termo justificação na sua Bíblia. Então, o conhecimento acaba se tornando um conhecimento mais raso do que a Bíblia apresenta. Tem a utilidade. Muitas pessoas criticam demais as Bíblias mais dinâmicas, porque estão tentando fazer com elas o mesmo que se faz com as formais, que é, para preparar uma pregação, um estudo, eu tenho que estar mais próximo dos textos originais. Ótimo! Então você usa uma versão mais formal. Mas a dinâmica, ela atrapalha demais e tal, para o preparo, para o pregador, para o professor. Mas ela não foi escrita para você. Ela não foi traduzida para o pregador, para o professor. Ela foi escrita, e os próprios tradutores reconhecem isso, as mais dinâmicas são Bíblias para serem usadas no evangelismo. Se já é difícil termos uma compreensão bíblica no meio evangélico, dentro da igreja, imagina de quem nunca leu a Bíblia. E aí você joga lá uma versão para ela que diz sobre as concupiscências da carne. O que significa concupiscências da carne? Se você usa uma versão mais dinâmica, essa versão vai dizer os desejos que você tem dentro de você. Dá para entender. Então, para evangelismo, essas Bíblias são excelentes. Para devocional, para aquele momento de leitura bíblica, talvez você está fazendo uma leitura de 15 minutos, não é um estudo mais profundo de 1 hora em que você vai separar para estudar. Essas Bíblias podem ajudar muito. Sabe aqueles planos de leitura anuais? Que você quer ler rapidamente? As Bíblias dinâmicas vão te ajudar muito a ler sequencialmente, mais rápido. O ensino para crianças. Muitas vezes essas Bíblias mais dinâmicas ajudam demais no ensino para as crianças. Talvez o que está barrando você ensinar o teu filho, o teu sobrinho, o teu aluno, é porque você está usando uma Almeida, corrigida e fiel, que é a versão em português de Portugal. E deveria estar usando uma outra. E ele, eu não entendo nada, tia. Bom, muito pode ser pela tradução que você está usando com a criança. Muito útil para o ensino de pessoas deficientes, com dificuldades cognitivas. Você lê uma versão mais fluente, para aquela pessoa vai ser mais fácil de compreender. Até adictos. Adicto é aquele que tem dificuldade com dependência química. A gente sabe disso. A droga ou o álcool altera muitos neurônios, afeta muito a maneira da pessoa pensar, do raciocínio dela. E muitas vezes eu percebo isso, você está pregando para o adicto e ele está concordando, mas ele não está entendendo nada, porque ele tem uma dificuldade de compreensão, por causa dos efeitos das substâncias que usou por tanto tempo. Essas Bíblias ajudam, é mais simples para ele compreender. E até o ensino para as pessoas mais idosas, que não conseguem mais ler a Bíblia, que só ouvem. O mais experiente, ele conta mais história, né? Ele gosta de contar e ouvir histórias. Então essas Bíblias ajudam muito a ele fechar os olhos e imaginar a história. Então, um ministério com pessoas mais idosas, esse tipo de versão é muito útil. Certo? Estamos juntos aqui? Vamos então para a história das publicações em português.
Antes de passar por cada uma delas, as mais comuns, eu preciso fazer um comentário sobre o que você está vendo lá no canto superior direito de vocês. A diferença entre traduções e paráfrases. O que são traduções? Traduções são versões bíblicas em que os tradutores pegaram os textos originais, escolhendo tanto a tradução mais formal quanto a dinâmica, e traduziam o texto do grego ou do hebraico para o português. Claramente era isso que eles queriam. As paráfrases não são traduções. As paráfrases são como se fossem traduções das traduções. Então, quem está para produzir uma paráfrase não assume que está fazendo uma tradução. Mesmo que esteja diante do grego e do hebraico, eu não vou fazer uma correlação direta com as palavras. Eu vou pegar as ideias e vou traduzir as ideias. Então é como se você, na tradução, tivesse uma tentativa de traduzir e na paráfrase uma tentativa de traduzir a tradução. É como se fossem comentários das ideias do texto original. Pode parecer um pouco vago, subjetivo, mas eu vou identificar quais são as paráfrases e quais são traduções. E aí você vai falar, por isso que você vai perceber isso. A primeira Bíblia em português aqui no Brasil foi a Ark, que é a revista e corrigida. Eu falei que a corrigida fiel? Não, a Ark foi a primeira, Almeida Revista e Corrigida. Em 1898 ela chegou aqui no Brasil. Na verdade, foi a primeira edição feita aqui no Brasil. E ela foi a primeira versão bíblica que chegou em português de Portugal. Por muito tempo, os brasileiros usavam essa versão, até que surgiu a necessidade de fazer, então, uma tradução para o português brasileiro. Mas o português brasileiro de 1898. Quem aqui tem a Almeida Revista e Corrigida? Você, na leitura, percebe que não é um português da nossa geração. Pois é de 2 séculos atrás. 2 séculos atrás. Quer dizer que não teve revisão? Teve. Os conselhos de traduções bíblicas no mundo, eles concordam que a cada 25 anos é necessário fazer uma revisão de uma versão. Então, a Almeida Revista Corrigida foi revisada algumas vezes, mas ainda assim tem muita coisa que é preservada lá de 1898. É a Bíblia mais antiga que nós temos em português. Depois dela veio a Almeida Revista e Atualizada, que é a famosa ARA. A ARA é mais recente, de 1959. Quem tem a ARA e gosta de usar a ARA? Ok, ela é um pouco melhor do que a Almeida Corrigida, mas você percebe que ainda tem coisas mais técnicas. Depois nós temos, em 1981, eis que surge a Nova Bíblia Viva. A Viva é aquela da capinha colorida. Quem já leu Viva ou tem a Bíblia Viva? A Viva, deixa eu explicar, ela não é tradução. A Bíblia Viva, apesar de ser chamada de Bíblia, ela é uma paráfrase, por isso que ela está à frente aí na coluna. E uma paráfrase é uma interpretação do texto. Toda tradução mas a paráfrase é mais ainda. Ela é uma tentativa de pegar as ideias e traduzir as ideias, não o texto literalmente. Então a Viva, ela é uma paráfrase. Depois surge a Mensagem, que é uma versão de 1993, que alguém já leu a Bíblia A Mensagem? Tem a Bíblia A Mensagem? A Mensagem, ela também é uma paráfrase, é uma tradução de um autor, um teólogo, pastor chamado Eugene Peterson. E ele não se propôs a traduzir a Bíblia. Ele simplesmente disse, eu vou pegar o texto bíblico e vou trazer para uma linguagem atual. É isso que eu estou fazendo. Então ele traduziu a Bíblia para uma linguagem, então não é um livro em que ele dizia, isso aqui é para ser usado na pregação. Ele dizia, isso aqui é para aqueles que querem entender a mensagem bíblica como um todo, de uma maneira mais superficial. A Mensagem é uma paráfrase. Depois nós temos a ACF, que é a Almeida Corrigida e Fiel. Ela vem em 1994, que é uma tradução de uma versão muito famosa em Portugal, e também tem as suas peculiaridades, e é muito
muito comum a gente ver ela, principalmente nos meios pentecostais. Na verdade, a Almeida Revista Corrigida, que é a primeira, e essa Almeida Corrigida e Fiel são as mais presentes no meio pentecostal, por causa da sua herança, né? Desde lá atrás foram as Bíblias que eles tinham e preservaram até hoje. Depois nós temos, em 2000, a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma paráfrase, tá? Nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. Surge a NVI em 2001, a nova versão internacional, que é uma tradução que já havia nos Estados Unidos e aí veio para o Brasil, que também virou muito moda depois desse ano. Quem tem NVI, gosta da NVI, usa NVI. Né? Por muitos anos, as igrejas no Brasil usaram a NVI, porque ela era novidade realmente. Antes você só tinha, olha aí, você só tinha Almeida e paráfrase. Você não tinha uma versão equilibrada, mas que pegava os dois extremos, né? A NVI chegou para fazer isso. Depois nós temos a Almeida Século XXI, lá em 2008. A Almeida Século XXI foi um trabalho de revisão da ARA, da Almeida Revista Atualizada, e, como o próprio nome diz, numa linguagem do século XXI. E, por fim, ou melhor, faltam duas, tem a King James atualizada. A King James é uma versão britânica que veio para o Brasil, traduzida para o português de Portugal e veio para o Brasil. E ela foi muito também disseminada na época que veio, só que só teve uma versão em português do Brasil em 2011. Então, é difícil a gente encontrar no meio batista pessoas com a King James, mas tem muita gente que usa a King James e tem, em 2011, a primeira versão em português. E por fim, ou melhor, faltam duas, o meu slide vai ficar cortado aqui. A nova versão transformadora é de 2016, essa aqui teve a revisão, a participação do Carlos Oswaldo, e a nova versão transformadora surge depois de alguns anos aí, talvez a mais próxima da NVI que nós temos. Então, 15 anos depois da NVI. E por fim, temos aí cortado no meu slide a nova Almeida atualizada, que é a NAA, que foi traduzida em 2017. Essa é uma revisão da ARA, da Almeida Revista Atualizada. A Almeida 21 foi uma tentativa, mas eles traduziram mais coisas do que se basearam na ARA. A NAA foi uma atualização da Almeida Revista Atualizada. Nova Almeida Atualizada. A gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco. Tudo bem até aqui? Perdão? As paráfrases são a Viva, que está em vermelhinho, a Mensagem e a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Certo? As demais são traduções mesmo. A NTLH, ela fica entre os dois caminhos, né? Tem gente que diz que ela é tradução, tem gente que diz que ela é paráfrase. Mas se você comparar com as outras, ela está mais para paráfrase do que para tradução. Por isso que ela está mais para frente ali. Tudo bem? Então vamos para o nosso quadro. Onde elas se encaixam todas essas versões. Então nesse quadro que você está vendo, eu identifico as traduções. Do lado direito eu vou colocar as paráfrases, tá? Porque eu estou separando o que é tradução e o que é paráfrase. Então, nas traduções, do lado de cá, você vai ter as versões mais formais. Certo? Aquelas mais ligadas ao texto original. E do lado de lá, você tem a linguagem mais dinâmica, mais fluente, mais fácil para leitura. Ok? Onde vocês acham que fica a Almeida Revista e Corrigida? O mais próximo do formal possível. Eu vou fazer essa brincadeira agora. O próximo é a Almeida Corrigida e Fiel. Formal também. A próxima Bíblia é a King James. Onde a King James se encaixa? Quem já leu King James? E aí, Marlon, você já leu? E aí, Kelly? Hã? E você, Marlon, o que você acha? Formal. KJA é a King James, atualizada.
Olha, perceba, é o mais próximo das mais formais lá, né? A ARA entra ali, no meio do percurso, certo? Ela é um pouco mais dinâmica do que as outras, mas ainda está do lado formal, a Almeida Revista Atualizada. A próxima, Almeida Século XXI, onde vocês acham que está? Hã? Opa, deixa ela para lá. NVI, onde está a NVI? Ah, eu já dei aí, ó. A NVI é o mais próximo dinâmico possível, tá? Depois da NVI, você só tem paráfrases. São só as paráfrases. Então, se você quer uma leitura dinâmica, que é tradução, vá para a NVI. Ou tem uma próxima, a NVT, onde vocês acham que está? Nova versão transformadora. Dinâmica, ela entra no mesmo pacote da NVI. Elas são diferentes, numa leitura você percebe isso, mas elas estão lá. Então, se você quer uma versão bíblica, que é a tradução, para que entenda melhor a Bíblia, vá para essas duas, ou NVI ou NVT. Elas vão te ajudar demais na sua leitura bíblica. E aí depois, a Almeida Século XXI, onde ela vai estar? Formal ou dinâmica? No meio do percurso. No meio do percurso. Ela está um pouco mais por formal, mas ela já entra na questão da dinâmica. E agora a Nova Almeida Atualizada, onde vocês acham que está? Ela entra um pouco mais para cá, caminhando para dinâmica. Então ela ainda é formal, porque ela tem muito do preservado da Almeida Revista Atualizada, mas ela já está no campo da dinâmica, certo? Aqui você já consegue ver, ter uma boa noção de qual Bíblia você vai usar para qual tipo de propósito você quer. Quer entender a Bíblia numa leitura em casa? Vá para NVI e NVT. Vá para elas. Quer fazer um estudo mais profundo? Se você mesmo não conhecendo o grego ou o hebraico, vai para as mais formais, que é as que estão do lado de cá. Entre a ARC, a ACF e a KJA, vá para a ARA, porque ela ainda é mais fácil de ler do que as outras e ainda assim preserva muito da estrutura original. Você quer uma versão para ser usada pela maioria, pelo grupo como um todo, numa leitura pública das Escrituras, numa pregação? Fica no meio, Almeida 21 ou Nova Almeida Atualizada, certo? Se vocês repararem, a Almeida 21 era a que eu usava, usei acho que por 3 anos aqui na igreja, né? E agora estamos migrando, e aí já dá para saber para onde, né? Para a Nova Almeida Atualizada. Entre a Almeida 21 e a Nova Almeida Atualizada, a Nova Almeida Atualizada preserva muita coisa, mas ela é mais dinâmica do que a Almeida 21, certo? A gente vai falar sobre a Nova Almeida Atualizada na segunda parte da nossa aula. Tudo bem? Alguma pergunta, dúvida, comentário sobre isso? Nessas versões aí que falaram, por exemplo, é de 800, 1600, é isso? E tem outras edições dela, ela preserva a linguagem, porque, por exemplo, a minha arte, isso é de 95, ela preserva a dela. A Thaís está perguntando se mesmo com as novas edições, né, as revisões das Bíblias, elas preservam o texto original lá do início, né? Então, a Almeida Revista Corrigida é do final do século XIX, certo? As revisões bíblicas, o que elas fazem? Elas pegam o texto, então vão pegar a ARC, os revisores vão sentar, vão abrir a ARC, vão abrir os originais e vão ir comparando e vendo, isso aqui dá para a gente mudar. Então eles pegam ela como base e mudam o que dá para mudar. Então a versão de 95, ela já sofreu várias edições ao longo do tempo. Então algumas coisas são preservadas desde o século XIX, outras foram atualizadas até 95. Se não me engano, 95 é a última vez mesmo que foi revisada a Almeida Revista Corrigida. Pastor, não falou da Novo Mundo? A Novo Mundo, é bom falar, a tradução do Novo Mundo não é tradução bíblica, apesar de que ela tem esse nome, tá? A tradução do Novo Mundo, ela é outra coisa, não é Bíblia, tá? Ela é a versão dos Mormons e não é Bíblia. Testemunho de Jeová, é isso. A dos Mormons também. Fala, Gideão. Elas subtraem textos assim, completamente e mudam completamente alguns textos pontuais, principalmente os que
menciona a divindade de Jesus, começa Sim, a tradução do Novo Mundo, promete completamente a leitura. aquilo que você principalmente lê sobre Jesus, sobre a Trindade, a tradução do Novo Mundo vai diminuir drasticamente, vai mudar, estou comprometendo, como o Gideon falando, compromete a mensagem do Novo Testamento. Então, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová não é tradução bíblica. É uma edição que eles fizeram à Bíblia com as suas próprias contribuições lá. Né? Diga, irmão. Exatamente. A gente vai tentar resolver esse problema hoje. Diga, irmão. Eu queria falar também, né? Traduzido em português do João Ferreira de Almeida. Era como se as pessoas estão acostumadas há 20 anos também, né? Exatamente. Eu vou explicar sobre o João Ferreira de Almeida na segunda parte, tá? Então, a gente vai descobrir de onde veio esse camarada aí. É um português. João Ferreira de Almeida é um português, missionário português. Deixa eu apresentar para vocês a comparação de algumas traduções, só para vocês terem uma noção dessa questão de que alguns textos são bem alterados, outros são preservados. Então as paráfrases, nova tradução da linguagem de hoje, Viva e a Mensagem estão do lado de fora, não são traduções, são paráfrases. Tem a sua utilidade? Tem, mas não são traduções. Certo? Vamos lá. Eu separei alguns textos interessantes. Gênesis 3:7. Eu sei que vai ficar pequenininho para a maioria, mas eu vou ler, então presta atenção na leitura. Gênesis 3:7 é aquele texto em que a mulher e o homem comem do fruto proibido, e aí os olhos deles se abrem. Olha como a Almeida, revista e corrigida, a primeira versão traduziu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha a próxima palavra. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Cozeram. É colher, pegar, certo? Cozeram. Cozinharam, né? Fizeram refogado. Que palavra esquisita, né? Aí você tem deixa eu ver a Viva. Olha como a Viva traduz isso. Então as Almeidas, elas vão variar. Deixa eu chegar lá na Almeida, na Ara, melhor na Almeida século 21. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Já não é mais cozeram, né? Entrelaçar folhas de figueira, fizeram uma cintinha ali. A NVI traduz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Dá para entender. A Nova Almeida atualizada, que é a mais recente, então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Traz a ideia de ter confeccionado a roupa ali. A NVT, naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Aí eu vou trazer a Viva, a mensagem NTLH, são as paráfrases. A Viva diz assim: mal acabaram de comer, ficaram conscientes da nudez em que estavam e se encheram de vergonha. Então juntaram folhas de figueira e fizeram aventais para se cobrir. Você vê que tem mais acréscimos, uma tentativa de explicar o que eles estavam sentindo naquele momento. A mensagem chuta o pau da barraca, olha lá. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. 2 pontos. Descobriram que estavam nus. Então costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Já tem a interpretação dele, né? Provisórias. Realidade, descobriram a realidade. E a nova tradução da linguagem de hoje diz: nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Já vem com a ideia do tupiniquim, né? Do índio, usar como tanga. Você está lendo isso aqui para uma criança, ela vai dar risada. Para um adolescente, né, pode ter uma crise de riso. Tanga. Né? É o Tarzan. Isso em Gênesis. Eu acho que separei 4 do Antigo e 4 do Novo, tá? Outro texto que é muito, muito importante, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. A Ara traduz assim, a Arque, na verdade, a primeira: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. A Almeida traz a mesma coisa, só que no final diz com toda a tua força, então poder e força. NVI diz
ame o Senhor, o seu Deus, já não é o amarás, diz ame. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. As outras versões vão ficar muito próximas disso. Aí vem a Viva. Você deve amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Bom, a ideia está lá. A mensagem, amem o eterno. Da onde está o eterno? É ele quem está traduzindo e colocando aí. Amem o eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. A ideia está lá? Tá, mas ele foi bem longe, né? Ele, claro, está interpretando. E a NTLH diz, portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A King James diz, levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro. NVT, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro. Aí você vai para as paráfrases. As paráfrases dizem assim, a Viva não muda muito. Olho para os montes e penso, quem virá me socorrer? Parece a frase do Chapolin Colorado, né? Quem poderá nos socorrer? A mensagem, levanto os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Se você está acostumado com essa frase, a mensagem mudou tudo. Será? E a NTLH, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Então você percebe, em algumas passagens as Bíblias são muito parecidas, em outras as paráfrases mudam tudo. Imagine eu estou pregando numa Almeida revista aí atualizada e você está aí com a sua mensagem. Vai ser difícil mesmo você entender o que eu estou lendo, porque nem as palavras são iguais. O texto, vocês percebem, o texto da mensagem ele é maior, porque ele usa mais palavras para explicar o que o texto está dizendo. Provérbios 1:7, a gente está muito familiarizado, né? O temor do Senhor é o princípio da ciência, diz a ARC. A ARA traz, é o princípio do saber. A NVI diz, é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou a NVI diz os insensatos. A NVT também traz os tolos. Aí você lê as paráfrases. Olha a Viva como ela diz. Mas como é que um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, respeitando e obedecendo ao Senhor. Então ela já disse que temor do Senhor é isso aqui. Respeitar e obedecer. Somente, quer dizer que está errado? Não, não quer dizer que está errado. Mas ela já induz o leitor a aceitar isso como é o que é temor do Senhor. Somente os tolos se recusam a ser ensinados e desprezam a sabedoria. A mensagem, olha o que a mensagem diz. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Perdeu todo o sentido de temor do Senhor. Você não lê temor do Senhor aí. Aí a NTLH diz, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Estão vendo as diferenças, as nuances? João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, certo? Deixa eu ver só quem muda a palavra verbo. A King James, a NVI diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. A King James diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A NVT, no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Até aqui não mudou muito o significado do que o texto está dizendo. Agora olha as paráfrases. Viva. Antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. O texto de João 1 não está falando de Cristo no versículo 1, literalmente, escrachadamente. Ele está falando de Jesus. No capítulo inteiro vai mostrar isso, mas lá na frente. Mas ele já joga a palavra Cristo lá no versículo 1, colocando algo que não estava, mas por quê? Porque é uma paráfrase. Olha a mensagem. Antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. Ele é bem filosófico, né? João já era, e ele ainda complica, né?
E a NTLH, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Agora vamos para o Novo Testamento. A gente já está no Novo Testamento, né? Já fomos para João. Romanos 5:1. Lembra que eu falei sobre aquela palavra? Justificação. Romanos 5:1 é um texto muito importante. Tem uma outra variação de tradução. Olha lá como as Bíblias normalmente traduzem. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que fomos justificados pela fé, já temos paz com Deus. Certo? Aí você vai para a NVT, olha como a NVT traduz. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, a NVT já explica o que é justificados. Declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Ela já explica um pouco mais, claro, já está trazendo um significado para a palavra justificados. Aí você vai lá para as paráfrases. Olha a Viva. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, é assim que traduz justificação, pela fé em suas promessas, podemos ter, na realidade, paz com Ele, por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Podemos ter. As outras versões diz, já temos. A Viva diz, podemos ter, é uma possibilidade. Não é algo que você já desfruta plenamente. No texto original, é algo que já se desfruta plenamente. A Viva dá deixando no ar. Você pode ter. A mensagem. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, é assim que ela traduz justificação, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Parece outro texto, né? A NTLH diz, temos paz com Ele. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos manteve o já temos, né? 2 Coríntios 5,17, um texto que nós gostamos muito. E assim, olha como diz a ARC, lá de 1898. Assim que se alguém está vendo entre colchetes? São palavras que não estavam no original, eles deixavam entre colchetes, para ter no português. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A NVI diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Outro texto diz, nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A NVT também usa criação, a Almeida 21 usa criação, só a Almeida atualizada, que voltou para nova criatura. Aí você tem as paráfrases. A Viva diz assim, quando alguém se faz cristão, é assim que ele define estar em Cristo. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve o início uma nova vida. Diga, Rafael. Você tem um problema teológico gigantesco com a expressão quando alguém se faz cristão, mas também tem com nova criatura. Por isso que muitas traduções trazem nova criação. Porque a ideia de Paulo não é só que você se tornou uma nova criação, mas que você participa da nova criação de Deus, a do novo céu e nova terra. Então não é só você uma nova criatura, mas toda a criação. Então tem vários elementos de teologia presentes nas traduções. A mensagem, olha lá. Agora olhamos para dentro. O que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo. E é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. Talvez é por isso que muitas pessoas dizem, agora me converti, vou largar minha esposa, meu marido, não vou pagar minhas contas, né? Porque uma nova vida começa. Não tem que pagar pelos meus crimes, não tem nada a ver. Está lendo na versão dele lá. A NTLH, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E aí finalizo com Apocalipse 3, versículo 16. Quem nunca leu esse versículo, né? Assim, porquanto, diz a ARC, a revista corrigida, porquanto és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Quem nunca esbarrou em expressões assim? Vomitar-te-ei. Você fala assim com seu filho? Quando está com raiva? Ninguém mais fala assim, mas era assim que se falava na época, né? Vou lá para baixo, lá para NAA. Ela diz assim, a Nova Almeida Atualizada 2017. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mais fácil de ler, né? Aí você tem as paráfrases. A Viva diz, porém, já que você é meramente morno, eu cuspirei para fora da minha boca. Cuspir é diferente de vomitar, não é? Eu prefiro cuspir do que vomitar. O vomitar é mais forte, não é? Bom, a Viva diminui isso. Lembra que eu falei da diminuição do peso de algumas palavras? Olha a mensagem como ela traz. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Perdeu-se a imagem de quente, de morno, de frio. Quem já estudou essa carta para essa igreja, lá em Laodiceia havia fontes termais, águas que saíam quentes. Então, quando Jesus está se referindo a água morna, água fria, água quente, era algo do dia a dia deles. E quando você tira isso, perdeu todo o peso da metáfora que Jesus está usando. A Nova Tradução na Linguagem de hoje diz, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Mantenha um pouquinho a ideia original. Certo? Ficou claro? Ajudou você a se situar onde você está? Agora, na segunda parte, a gente vai trabalhar uma versão, que é a versão que nós queremos trazer, já estamos usando no púlpito. Queremos que todos tenham ela. O que a gente vai fazer? Vai começar a vender Bíblia aqui, né? Vamos vender Bíblia. Não. A surpresa é que nós vamos dar uma Bíblia de presente para você. Tá? Louvado seja Deus, conseguimos uma promoção maravilhosa com a Sociedade Bíblica do Brasil. E, ao descobrir isso, uma família falou, então nós vamos dar uma oferta. Então, grande parte das Bíblias foram compradas com base nessa oferta, que é para que o povo de Deus tenha a Bíblia. Então, na verdade, é essa Bíbliazinha aqui, o Novo Testamento, tem Salmos e Provérbios também. Então, você tem a nova versão atualizada da Almeida, com essa capinha luxo aqui. Vai ser um presente para cada um de vocês, essa capinha, tá bom? Então, ao voltar do intervalo, vai ter uma caixa aqui, você vai poder pegar uma e levar para casa. Nós também compramos, junto com essas Bíblias, outras que são a mesma versão, só que é uma capa mais simples, é brochura, que vai ser o que a gente vai dar para os nossos visitantes quando eles aparecerem aí. Ao invés de dar um livrinho devocional, a gente vai dar um Novo Testamento para ele, tá bom? Então, deixa eu dizer a utilidade disso. Nos próximos 2 anos, nós vamos pregar Provérbios e Atos. E no grupo de discipulado durante a semana, nós vamos estudar Efésios. Está tudo aqui, nesse livrinho. Ah, quer dizer que eu não vou ler mais minha Bíblia, eu gosto tanto da minha Bíblia. Não tem problema, pode até trazer ela. Mas se você quiser me acompanhar enquanto eu estiver pregando, vai estar aqui. Deixa ela do lado, é levinha, dá para trazer as duas, certo? Se quiser, vai estar aí. Vai ser um presente para todos.